Você ficou alguns anos lá na CBF. Sim. E do lado de um cara que eu sou suspeito para falar. Eu também. Tá? Lógico, o Tite não é imune a críticas, Sim, porque ninguém é. Eu também não. Mas eu acho que, assim como eu falo do Vanderlei, eu acho que você tem que ter, no mínimo, um respeito com o Tite. Putz. E você sabe, eu já falei, sou corintiano, para mim, é o maior treinador da história do Corinthians. Sim. É o Tite disparado. Então você viveu lá. Queria te perguntar, cara, você trabalhou com o Tite e agora você está vendo aí, eu acho um absurdo a CBF estar 6 meses sem um treinador. Sim. Eu acho um absurdo, tá? Aí, eliminado no Sub-20 por Israel, um país sem tradição. Eu não gosto dessas coisas. Eu acho que tinham que olhar com mais carinho. Você hoje, se fosse perguntado, você escolheria um treinador estrangeiro ou um treinador brasileiro? Cara, eu escolheria um treinador que atende às exigências da seleção sem, independente de nacionalidade. Em termos de conteúdo geral, né? Em termos da grandeza da seleção. O diferencial que eu vejo assim, para a seleção não é brasileira e também não é querer ser patriotista, nada disso. É que culturalmente falando, tem momentos, tô vindo agora de uma Copa do Mundo, né, em que o patriotismo ele fala mais alto, né, assim, em que você vê a sua bandeira, você cantar o seu hino, em que você conhecer as dificuldades do povo que você representa, seja lá qual for, né? Então, eu acho que isso deveria fazer parte, né, da estruturação de uma equipe. Não é brasileira, qualquer equipe. Vou dar a minha opinião. Eu acho que o treinador hoje é como jogador. Ele não tem nacionalidade, né? Ele é, profissionalmente falando, é um cara que, assim, onde tiver a melhor oportunidade deve ir. Porém, acho que é mais o princípio olímpico até, assim, né? Que o futebol vem desse princípio, né? De usar o esporte, algumas regras para evitar violência, para evitar agressão, para evitar uma imposição assim, cruel contra um outro povo, né? Esse é o princípio olímpico. Então, eu acho que deveria ser em todas as equipes o treinador da nacionalidade do país. Então, né? se fosse um brasileiro hoje... Um peruano, seleção do Peru, peruano, seleção da Colômbia, colombiano. Se fosse um brasileiro hoje, você escolheria quem? Quem você acha que seria um cara legal hoje? Quem você gosta? Um brasileiro? Eu gosto do Fernando Diniz, gosto do Dorival Júnior. Acho que esses dois hoje, né, assim, pelo todo, né, são treinadores que vêm... Olhando o trabalho do Abel Ferreira. Então, mas aí já muda, você vai mudar a minha opinião. Ele não é brasileiro, então, né? Mas... Então, eu tenho um pensamento. Permita-me discordar de você. Sim. Você tem uma seleção brasileira? Quantos caras foram para a Copa? 25? São 25? 26. 26. Dos 26 jogadores, vamos pegar a última seleção brasileira. Quantos caras jogam fora? Acho que era só o Everton, né? Goleiro? Se eu não me engano, é só o Everton, não é? Tinha o Pedro. Pedro, Everton e o Everton Ribeiro. Tá, 3 jogadores. De 26, 23 atuam fora. Cara, eu acho que esses caras, a cabeça deles já é uma cabeça de europeu, o futebol deles já é um futebol de europeu, a cultura, eles culturalmente já pensam diferente. Eu acho que se você tem 23 caras entre 26 que jogam fora, eu acho que você tem que ter um treinador que, entre aspas, já fale a língua que esses caras falam. Sim. Eu vejo por esse lado. Cara, a gente fez um trabalho, assim, voltando a falar do Tite, que eu jamais imaginei na minha vida que poderia ser feito um trabalho desse que nós fizemos de preparação para a Copa do Mundo. A gente, não só o Tite, mas assim, todos os departamentos ali, né? Nós despachávamos na CBF diariamente, das 10 às 19. O Juninho Paulista foi um líder, assim, um cara incrível, tudo que pudesse ser feito, né, para a preparação para esse Mundial, ele conseguiu, né, e a gente agradece também
a federação mesmo, por tudo, todos os pedidos, né, que nós achávamos de importância, eles foram concedidos. E o treinador era brasileiro, o Tite, né? Assim, então, discordo de você até um pouquinho mais. Porque, não, assim, eu vou te falar, eu torci muito pelo Tite. Não, eu também. Porra! Mas assim, o jogador brasileiro, né? Eu falo pela minha família, pelos meus amigos, assim. Quando você tá na Copa, cara, você pensa da onde você saiu, né? Pelo menos eu. Da onde você saiu, quem você representa, né? E vi esse sentimento em muitos deles, né? Pós-derrota ali para a Croácia. Os caras, putz, com vergonha de te olhar no olho, sabe? Parece que estava devendo alguma coisa para a nação, assim, né? Então, é disso que eu falo. Tem toda essa parte tática, técnica e tal, mas culturalmente, quando você defende o seu país, assim, a gente não tinha hora para acordar, para dormir, para falar com um ou com o outro, para se dispor a um ou outro. Então eu vi esse envolvimento e isso ainda fortaleceu ainda mais o meu modo de pensar, né? Não sei se eu fosse um treinador bom, eu morei muitos anos no Japão, um país que eu me identifico demais, tenho irmãos no Japão, assim, amigos, mas eu não sei se eu fosse treinador da seleção japonesa, se eu ia sentir o que o japonês sente, sabe? Porque eu acho que tem toda essa parte técnica, tática, tecnológica, mas esse negócio que a Argentina teve, né? Do algo a mais, assim, mas que eles, né? eles sempre tiveram. Sempre tiveram. É diferente. Então, não sei se um treinador não argentino conseguiria isso, né? Extrair isso. Isso aí nós vamos entrar então, no cenário do não sei. Eu né? entendo perfeitamente o que você fala. Mas eu gostaria que um brasileiro... Eu entendo perfeitamente o que você fala e você conhece muito mais do que eu, porque você viveu isso dia a dia com os caras, eu não vivi. A minha percepção é um cara vendo de fora. Sim. Mas eu não vejo mais essa relação tão profunda de uns jogadores de uma seleção com o seu país. Não vejo. Sim. Então, como eu não vejo essa relação, quando eu dou uma opinião do que eu acho que hoje eu traria um treinador estrangeiro, é porque a minha relação é única e exclusivamente futebolística. Sim. Só. A Argentina, se falar, se tivesse um treinador que não fosse argentino, pode ser que... Pode ser. Só que o torcedor argentino é diferente. Você vai para um amistoso na Argentina, o cara vai para um amistoso como se tivesse ido para uma final de Copa. Sim. O cara torce, o cara empolga. Aqui no Brasil, é só porrada. Sim. Empatou, é uma desgraça, ganhou de 1-0, é uma merda. Sim. Tudo é uma merda. E se criou uma relação muito fria entre o povo brasileiro e a seleção. Sim. E eu nunca vi a CBF com tanto dinheiro, com tanta coisa, de fazer algo para aproximar, para buscar de novo essa relação do povo com a seleção. Sim. Coisa que o argentino tem para dar e vender. Então, como eu não vejo preocupação na parte cultural, não vejo esse sentimento do jogador com o país, eu teria um treinador estrangeiro, vamos para a relação futebol dentro de campo e acabou. Por isso. Então eu vejo o Abel Ferreira fazendo um trabalho incrível, o Jorge Jesus, quando veio para o Flamengo, um trabalho incrível, o Ancelotti mesmo é um cara que adora jogadores brasileiros. Sim. Sei lá, cara, lógico, você falou do Dorival, o Dorival é um puta cara, também ficaria muito feliz de ver o Dorival treinador da seleção. Só que eu vejo esses caras tudo lá na Europa, faz 15, 10 anos, será que a língua, entre aspas, é a mesma? Uma coisa eu também pensava assim, né? Eu fui o último membro a integrar esse grupo, né? Que já está junto há algum tempo, que foi para a Copa. Eu entrei na Copa América 19 e depois Copa do Mundo. E é bem distinto mesmo, assim, esse sentimento que o que falam e o que é. Mas eu assim, falei que a minha percepção é de fora e a sua é de quem está lá dentro. E eu tive fora e estou dentro, então. Mas você tinha essa percepção que nem eu? Tinha. Porque muitas vezes você é levado por muitas informações que
não tem base nenhuma. E convivendo com os atletas, cara, nós tivemos momentos assim que putz, assim, não tem preço, né? Desculpa só te interromper de novo. Mas quando eu falo isso, não é crítica aos jogadores. Nada! Porque um garoto que sai daqui com 15, 16 anos, Sim. é óbvio que o sentimento dele é outro. Sim. Isso não é uma crítica. Alguns deles, o término da formação dele como atleta foi feito na Europa. Então, ele saiu daqui ainda com etapas a serem cumpridas. Porém, esse sentimento, né, esse nacionalismo é algo que você pode dar a volta ao mundo, que quando você bate aqui, você fala, estou em casa. E foi isso que a gente viu, que eu vi, né, em todos os atletas, assim. Eu acho que o toque europeu, podemos dizer que é a base, né, da seleção, é esse equilíbrio em saber controlar suas emoções, né, de não transpor, porque o sul-americano aqui, quando é ruim é muito ruim, quando é bom é muito bom, o cara já não vai trabalhar. Ou tá ruim, tá bom, os caras perde 2 jogos ali, ganha 3, já é o cara. Então, esse equilíbrio... Por isso ganha do Atlético Mineiro, acabou, vai ganhar tudo esse ano. Aí perdeu pro América, é uma merda, vai cair. Flamengo, agora há pouco também. Então, é assim. E o toque que eu vi foi isso, né? Desse equilíbrio, dessa constância. Porém, assim... até hoje ainda as cicatrizes estão abertas, falando do meu caso, né? Falando em Copa do Mundo, e eu vi isso, choramos juntos, né? Chorei com muita gente junto, então é bem legal isso, quando você, né? Assim, eu vejo às vezes que determinadas derrotas, elas trazem uma afinidade, não é nem só derrota, acho até na vida, né? O cara que tá contigo quando você tá caído é esse cara aí, cara, que você tem que valorizar. Não é, Boca, quando você tá bonito... Aí é fácil. Aí é amigo que não fala. Então, mas foi isso. Eu pude aprender um pouco mais nesse sentido. Por isso ainda que eu reforço ainda mais, né? Isso desse algo cultural que, para mim... Não estou dizendo que é um cargo que impossibilitando os europeus de trabalharem, né, na seleção, mas eu acho que perde um pouco a graça, né, assim, para mim. Das últimas 4 Copas, a que eu mais estava entusiasmado e confiante era essa. Eu tinha certeza, Sim. Essa eu tinha certeza que a gente ia ganhar, certeza. Tava animado, tava convicto, não deu.